Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Sérgio Moro pede explicações à Polícia Federal sobre o uso de algemas na transferência do ex-governador Sérgio Cabral para presídio no Paraná. Investigação da FAB aponta que não houve pane no avião que caiu e resultou na morte do ministro do STF, Teori Zavascki. Os detalhes você vai conferir com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já abre o noticiário hoje falando sobre as conclusões apresentadas hoje pelo CENIPA, órgão da FAB, que fez essa investigação em relação àquela tragédia que resultou na morte de Teori Zavascki. A gente tinha avisado na sexta-feira que esse relatório seria, você conferiu aqui com a gente, que a gente disse que esse relatório seria apresentado hoje. O nosso repórter da Rádio Nacional, Vitor Ribeiro, já está aqui ao meu lado, acabou de vir de lá, né, Vitor? Inclusive acompanhou toda a apresentação desse relatório. Conta pra gente, então, uma das constatações é de que não houve pane no avião. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite para você. Realmente não houve pane, de acordo com a constatação do Centro de Prevenção a Acidentes, o CENIPA, que é um órgão ligado à FAB. A coletiva foi bastante longa, durou mais de 2 horas. E nas conclusões, o CENIPA atribuiu o acidente que aconteceu no dia 19 de janeiro do ano passado e matou o ministro Teori Zavascki e mais 4 pessoas, entre elas o próprio piloto do avião. De acordo com o CENIPA, houve um problema nas condições meteorológicas e isso causou o acidente que ocorreu lá no aeródromo de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu foi o seguinte: as condições meteorológicas não estavam boas, o aeroporto não tem torre de comando, por isso só pode pousar lá, né, os aviões que operam no visual. Então as condições meteorológicas estavam muito ruins e no momento em que o piloto tentou o pouso, foram infringidas pelo menos 7 normas de segurança, 7 regras de segurança. E esse piloto, ele era muito experiente, tinha 30 anos de experiência e também não estava sob efeitos de drogas ou bebida, nem medicamentos. Então foi de fato uma fatalidade, talvez provocada aí, Rosiane, pela imprudência de um piloto muito experiente. A apresentação que foi feita hoje no CENIPA. Agora tem outras linhas de investigação também ainda a serem concluídas, sem ser especificamente essa investigação da FAB. Tem, por exemplo, investigação policial, né? Exatamente. O que o pessoal da FAB usou como evidência para avaliar, para analisar o que aconteceu, foram imagens captadas por um heliponto próximo, fotografias feitas logo depois do acidente, algo cerca de 2 minutos depois do acidente, e também os investigadores do CENIPA utilizaram as condições meteorológicas, exatamente foi o que levou a essa conclusão, que não foi pane, mas o acidente foi provocado por condições meteorológicas. Eles chegaram a falar alguma coisa sobre aquela questão de desorientação espacial ou não chegaram a entrar nesse ponto? Então, o que aconteceu foi isso. Como as condições meteorológicas estavam muito ruins, o piloto ele não conseguiu pousar de primeira, ele arremeteu, né? Então ele se aproximou muito da pista, depois subiu de novo com a aeronave e ele teria ficado desorientado exatamente por causa dessas condições meteorológicas desfavoráveis, tempo muito nublado, muito chuvoso. E quando o avião decolou de São Paulo, de acordo com o CENIPA, as condições estavam boas e pioraram rapidamente. Então não era possível prever que na hora da decolagem as condições de pouso seriam aquelas. E aquela região, inclusive, já registrou outros acidentes, né? A gente vai, obviamente, ao longo do ano voltar a falar desse assunto à medida que outras investigações forem sendo concluídas. E aí eu ressalto a você também, se você quiser ver mais detalhadamente ainda, porque o Vitor deu bastante detalhe a respeito disso, mas, por exemplo, das aspas de declarações dessas entrevistas que foram concedidas hoje, na programação da Rádio Nacional, você confere a reportagem de Vitor Ribeiro, com o áudio também dessas entrevistas e outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. Obrigada, Vitor. Obrigado. Olha só, agora a gente vai até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida, porque Maurício, o juiz Sérgio Moro, pediu explicações à Polícia Federal sobre o uso de algemas naquela transferência que você contou pra gente aqui no dia, a transferência do ex-governador Sérgio Cabral, de presídio aí do Rio de Janeiro para o Paraná. Quais são as indagações de fato que estão sendo feitas aí em relação a esses questionamentos?
Boa noite, Rosiane. O Sérgio Cabral, na última sexta-feira, quando foi transferido para fazer o exame no Instituto Médico Legal no Paraná, estava com as mãos e com os pés algemados. Essa imagem chamou bastante atenção e o próprio Cabral reclamou que os policiais estavam machucando ele. Agora, Sérgio Moro pediu essas explicações para a Polícia Federal. Sérgio Moro admitiu que cabe à polícia decidir se vai ou não algemar o preso e que, às vezes, alguns exageros acabam acontecendo para garantir esta segurança. Sérgio Moro lembrou que, na maioria das vezes, os réus da Operação Lava Jato não são algemados e recomendou que, nas próximas transferências, que Sérgio Cabral não deveria ser algemado. A Polícia Federal já respondeu essas perguntas do juiz Sérgio Moro. Alegou que os agentes consideraram necessário colocar as algemas no Sérgio Cabral naquele dia para garantir a segurança durante o transporte. E também a Polícia Federal alegou que, nas próximas vezes, quando precisar transportar Sérgio Cabral para um provável depoimento aí no Paraná, lá no Paraná, ele não deverá ser algemado, a não ser que o agente, no dia, considere uma transferência de risco e, por isso, tenha que algemar o preso, como pode acontecer com qualquer outro caso. Mas a Polícia Federal vai tentar não algemar os réus da Operação Lava Jato, seguindo a recomendação feita pelo juiz Sérgio Moro. Rosiane. Maurício, deixa eu aproveitar para saber agora de um outro assunto. A gente falou de outro tema, que é a questão da febre amarela. Vários dias aqui a Vanessa Casalino trouxe balanços de São Paulo, mas aí nos últimos dias os números em relação à febre amarela têm causado preocupação específica também no Rio de Janeiro, inclusive com o aumento do número de mortes. Rosé, infelizmente, o 6º caso de morte confirmada de febre amarela no Rio de Janeiro aconteceu em Teresópolis, na região serrana do estado. Foi a segunda pessoa que morreu vítima de febre amarela na cidade de Teresópolis, que fica aproximadamente 1h15 aqui da capital do Rio de Janeiro. Na próxima quinta-feira começa a vacinação com dose fracionada da febre amarela em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. A expectativa é vacinar 8 milhões de pessoas. E o Hemorrio, que faz a coleta de sangue para distribuir para as principais emergências do estado do Rio de Janeiro, também está vacinando quem vai lá fazer uma doação de sangue. A pessoa faz a doação e logo em seguida recebe a vacina contra a febre amarela. O objetivo do Hemorrio é aumentar o número de doadores, já que depois de receber a vacina da febre amarela, a pessoa só pode fazer a doação de sangue depois de 4 semanas. Portanto, ficar 4 semanas sem poder doar sangue. O Hemorrio está preocupado principalmente com o estoque durante o carnaval, já que é uma época onde os acidentes, infelizmente, acabam aumentando e o estoque de sangue é fundamental para socorrer as emergências do estado do Rio de Janeiro. O Hemorrio faz até um pedido para as pessoas doarem sangue antes de tomarem a vacina contra a febre amarela e, com isso, conseguir ter um estoque normal de sangue para atender a demanda aqui do Rio de Janeiro. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, a pauta agora é a seguinte: várias ações de poder em relação à nossa capital federal. Hoje, Brasília teve aí a garantia de recursos para a expansão do metrô, mas fora isso, tem vários outros temas de poder que realmente precisam ser destacados neste início de semana no noticiário. Afinal de contas, a gente está falando da capital do país, mas quem vai começar a fazer esse relato para a gente é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Os governos federal e do Distrito Federal assinaram hoje autorização de licitações para a expansão do metrô em Samambaia, cidade que fica distante cerca de 30 quilômetros de Brasília, para a modernização das linhas em funcionamento do metrô e para a construção de um viaduto. A previsão divulgada pelo Ministério das Cidades é de que o recurso para a obra totalize 333 milhões de reais. As obras podem ser iniciadas ainda em 2018 ou início de 2019. A licitação deve ser lançada no segundo semestre deste ano. O presidente Michel Temer lembrou que a expansão do metrô é uma demanda antiga da população do Distrito Federal. O metrô, na verdade, acho que dos instrumentos todos, né, Baldi, de transporte, é o mais rápido, o mais veloz e o que mais atende à população. Portanto, o metrô é decisivo aqui para o desenvolvimento da capital. Trata-se, portanto, de demanda antiga da população brasiliense. A
Ainda falando sobre o Distrito Federal, neste fim de semana foram encerradas as atividades do maior lixão da América Latina, segundo maior a céu aberto do mundo. A determinação veio da lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inicialmente, tudo deveria ser fechado até 2014, mas como algumas unidades da federação não conseguiram, a exemplo da capital federal, esse prazo teve de ser prorrogado. Bom, nosso editor Henrique Bolg conta pra gente. O maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina ficava a apenas 18 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quase 50 anos de existência resultaram em mais de 40 milhões de toneladas de lixo, uma montanha de 55 metros de altura. O mau cheiro é só um dos problemas. O terreno não possui tratamento de solo e fica ao lado do Parque Nacional de Brasília, uma área de preservação ambiental. Ao redor dele, cresceu a cidade estrutural, onde vivem muitos catadores de lixo. No fim de semana, em um ato simbólico, o governador Rodrigo Hollenberg fechou o lixão. Tenho convicção que nós estamos vivendo um momento muito importante para Brasília e para o Brasil. Nós estamos falando do fechamento do segundo maior lixão do mundo, um lixão em plena capital do país. Nós não poderíamos conviver com essa vergonha e hoje nós estamos muito felizes de estarmos encerrando essa página triste da história. As associações de catadores estimam que cerca de 2.000 pessoas trabalhavam recolhendo material reciclado no lixão. Parte desses catadores agora vão trabalhar nos galpões alugados pelo governo. Mas a associação alega que muitos vão ficar sem emprego. Os que conseguiram uma vaga e já estão trabalhando dizem que a renda caiu. No antigo lixão, agora serão depositados entulhos da construção civil. O restante dos dejetos vai para um novo aterro, com preparação de solo e tratamento adequado. Mas a solução pode não ter vida longa, já que a nova área tem capacidade para receber lixo apenas pelos próximos 9 anos. Segundo o governo do Distrito Federal, devido à redução da demanda de resíduos com a desativação do aterro controlado, os trabalhadores receberão uma compensação financeira temporária de R$ 360. Outro assunto aqui do Distrito Federal relacionado ao meio ambiente é que completou 1 ano de vigência do racionamento de água para os moradores da cidade. A Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado, vai falar para a gente sobre essa medida do governo local, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Dani. Bem, é isso, né? Há 1 ano nós estamos aqui convivendo, né? Vários moradores de diversas cidades do Distrito Federal estamos convivendo com racionamento de água. Isso não acontecia desde 1960, quando houve a transferência da capital federal do Rio de Janeiro aqui para Brasília. E por que está acontecendo esse racionamento? Por causa de pouca chuva, desperdício de água, crescimento desordenado das cidades e falta de investimento. Desde que o rodízio foi instituído, cerca de 3 milhões de moradores do Distrito Federal tiveram que mudar os hábitos, reduzir o consumo e se acostumar com o risco de não ter água em casa por pelo menos 1 dia. Até hoje, a cada 7 dias, a CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal, interrompe o fornecimento de água por 24 horas em algumas regiões aqui do Distrito Federal. E no último dia 16, o reservatório do Descoberto, maior aqui da região, operava com 38,7% da capacidade, mais que o dobro do volume registrado há 1 ano. Mas apesar dessa melhora, não há data para o racionamento terminar, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, você vai conferir com a gente dados referentes ao rombo, déficit da Previdência e também a polêmica que continua em relação à posse da deputada federal Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A semana já começou aqui em Brasília na expectativa novamente em relação à posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A expectativa era de que ocorresse hoje pela manhã, mas aí foi suspensa novamente. E aí Mariana Jungmann vai contar pra gente, Mari, como é que foi esse imbróglio jurídico no fim de semana e agora o que é que o governo está pretendendo fazer. Boa noite. Boa noite, Rosiane.
olha, já chamaram isso até de novela aqui hoje no Palácio do Planalto. Mas é o seguinte, Rosiane, no sábado, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, concedeu o pedido da AGU, a liminar para a AGU, né, derrubou, na verdade, a liminar anterior que suspendia a posse e concedeu para a AGU a permissão para que a ministra, a deputada Cristiane Brasil, pudesse tomar posse como ministra do Trabalho. O ministro Humberto Martins acolheu os argumentos da Advocacia Geral da União de que não há nada na legislação que proíba alguém que foi processado ou que foi condenado na Justiça de tomar posse como ministro. Não há nenhuma previsão nisso na Justiça e esse foi justamente o argumento que embasou a liminar original. Mas aí a posse chegou a ser marcada para hoje de manhã, mas aí nós acordamos aqui em Brasília com a decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, suspendendo novamente a posse de Cristiane Brasil. A ministra não entrou no mérito ainda sobre os argumentos de que fere a moralidade administrativa, o fato de ela ter sido condenada numa ação trabalhista. Ela não entrou nesse mérito. O que ela entende é que para garantir a segurança jurídica é melhor aguardar que haja então toda o conjunto probatório ali, todas as alegações dentro da ação e que ela seja então decidida novamente na primeira instância para que depois se defina se Cristiane Brasil pode ou não tomar posse, Rosiane. E aí o que a gente espera então é que provavelmente se aguarde a retomada dos trabalhos do Judiciário para que o Pleno do Supremo Tribunal Federal possa decidir sobre isso. E o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, foi escalado hoje para falar aqui sobre o tema, diz que o governo mantém aí os argumentos jurídicos para tentar garantir a posse. Exatamente. Segundo o ministro Carlos Marum, foi até para ele que foi questionado sobre essa novela, ele usou o termo, olha, toda novela tem final feliz. Ele disse ter certeza de que o governo vai conseguir sim a permissão da Justiça para nomear, para dar posse a Cristiane Brasil, porque a nomeação é uma prerrogativa do presidente da República. Ele lembrou que já ações semelhantes a essa foram movidas 5, em 4 casos as varas federais consideraram as ações impertinentes e apenas um caso, que é esse que impede a posse dela neste momento, é que foi dado provimento aí a esse pedido de liminar. Então ele tem certeza e ele disse ainda que no caso do ministro Humberto Martins, ele já avaliou o mérito na decisão dele e considerou então que é sim uma prerrogativa do presidente fazer essa nomeação. Vamos acompanhar um pouco mais do que disse hoje o ministro Carlos Marum. O governo, obviamente, insistirá nesta luta judicial pela preservação das prerrogativas do presidente e temos confiança no bom senso e das decisões judiciais que vão, no devido tempo, garantir a posse da ministra escolhida pelo presidente para exercer a função de ministra do Trabalho. Pois é, Rosiane, o ministro também falou sobre a possibilidade de o PTB mudar a escolha do nome a ser indicado, né? O ministro disse que se alguém acha que esse tipo de situação vai aí impedir o governo de dar o rumo certo que ele considera em relação à reforma da Previdência, a gente lembra que o governo essa indicação do nome de Cristiane Brasil foi feita pelo PTB, que é um partido importante para o governo em relação à votação da reforma da Previdência. Ele disse que se alguém acha que vai botar essas pedras no caminho do governo para evitar a aprovação da reforma, se engana e o governo não vai se desviar do seu foco, viu? E o foco do governo, né, Maria, é tentar votar a reforma da Previdência agora no mês de fevereiro. Hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a falar nessa data como uma data de expectativa para essa votação. O secretário da Previdência, também Marcelo Caetano, falou sobre isso e Marcelo Caetano falou sobre essa necessidade de votação da reforma da Previdência no momento em que foi apresentado hoje o resultado referente às contas previdenciárias no país. E aí o governo apresentou nesses números hoje mais um rombo previdenciário, um rombo, inclusive um déficit recorde. De acordo com os números apresentados hoje, o déficit da Previdência no país
país já gira em torno de 270 bilhões de reais. São 268 bilhões de reais. Isso é considerando a soma da Previdência do regime geral, que é o INSS, ou seja, ali setor privado, e também do que é o regime próprio dos servidores públicos. Então, para poder destrinchar aí o que são esses números, quando faz essa soma, foi até a primeira vez que foi tudo apresentado ali separadinho, mas permitindo essa soma, então eu separei aqui esses números para vocês. No regime geral da Previdência, que é o INSS, aquele da CLT, o déficit ficou em 182,4 bilhões de reais. E desse montante, a fatia maior é referente à Previdência Rural. Somente a Previdência Rural, nesse montante aí, soma 110,7 bilhões de déficit. E aí a outra parte, que é para poder você somar esses 182, para poder chegar lá nos quase 270, a outra parte é justamente o regime dos servidores, né? O regime próprio dos servidores, tanto os civis como os militares. E neste caso, o rombo foi de 86,3 bilhões de reais. Marcelo Caetano disse que, sendo aprovada essa reforma da Previdência, pode haver aí uma economia, uma redução no déficit em torno de 5 a 6 bilhões de reais e, portanto, voltou a falar sobre isso. Eu vou conversar com o Mari de novo, essa questão da Previdência sobre votação, não votação no Congresso, né, Mari? Inclusive, recentemente, você conferiu aqui com a gente, o fato de o governo não ter conseguido aprovar isso ainda no Congresso Nacional terminou gerando aquela queda no grau de investimento do Brasil. Então, houve essa redução, um dos pontos, inclusive, que o presidente Temer certamente vai falar na viagem que fez hoje para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Rosé, ele deve falar disso porque ele deve, inclusive, ser questionado lá sobre a situação geral da economia brasileira, né? E aí vai ter que falar sobre isso. A expectativa é que o presidente demonstre a confiança dele de que a reforma vai ser aprovada agora, em fevereiro, na retomada dos trabalhos do Legislativo. E aí vai procurar também, Michel Temer, mostrar outros números que demonstrem a saúde da economia brasileira, como o crescimento, a retomada do crescimento da economia, o controle da inflação, os juros menores e a retomada do emprego. Michel Temer vai buscar mostrar também que o Brasil está um país mais aberto e competitivo. E aí, nesse aspecto, pode ser, inclusive, Rosiane, que ele fale sobre a enviada hoje para o Congresso Nacional do projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras. A gente lembra que teve um imbróglio jurídico sobre isso também. Foi enviado no fim do ano passado uma medida provisória. Essa medida também foi suspensa por liminares na Justiça. E aí hoje o governo optou, então, por enviar na forma de um projeto de lei que vai prever ali, entre outras coisas, por exemplo, que nenhum dos acionistas da Eletrobras vai poder ter mais que 10% das ações com poder de voto, né? E também que a Eletronuclear e Itaipu não vão entrar no processo de privatização. Em relação a esse imbróglio jurídico, só para lembrar, a gente ressalta que a decisão da Justiça questionava justamente o fato de a possibilidade de privatização da Eletrobras ter sido enviado por meio de medida provisória e que isso deveria, ao contrário de vir por meio de medida provisória, ir por meio de um projeto que permitisse uma discussão mais ampla no Congresso Nacional. A gente volta a falar sobre o Fórum Econômico Mundial, mas agora com Carolina Pimentel, porque, Carol, em relação a esse fórum, além da economia, se abre aí um debate também sobre a questão assédio sexual. É isso mesmo, Rosé. Um dos temas do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, começa amanhã, vai reunir chefes de Estado, de governo, empresários de 70 países. E como você antecipou, além da tradicional pauta econômica, alguns temas de debate deste ano são o assédio sexual e as chamadas fake news, aquelas notícias falsas que circulam nas redes sociais. Bem, Davos vai ter um painel que vai discutir o movimento Me Too, que traduzindo significa Eu Também, que começou com atrizes de Hollywood contra o assédio sexual e tem repercutido aí no mundo político e empresarial. O encontro vai ser presidido unicamente por mulheres, que representam apenas 21% dos 3.000 participantes do Fórum Econômico Mundial. Em Davos também vai ter um espaço para um debate sobre as fake news e sobre a pós-verdade, que é um termo usado nos Estados Unidos por causa da eleição do presidente Donald Trump, para indicar que os fatos não são tão importantes na hora de influenciar a opinião pública quanto apelar para a emoção e as crenças pessoais. Como é um evento que reúne aí
centenas, né, de pessoas, milhares de pessoas e diversas autoridades. A segurança vai ser reforçada, 5.000 soldados e chefes do Exército e da Polícia da Suíça vão fazer a segurança e, como é habitual, o espaço aéreo de Davos vai ser fechado, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora eu vou conversar com Daniele Popov a respeito de novos avanços no programa Avançar. Oi, Rosiane, isso mesmo, é que foi entregue neste final de semana, foram entregues 253 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, lembrou que o programa Avançar vai dar andamento aos empreendimentos que estavam parados. Esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal. O residencial inaugurado recebeu investimentos aí de 18 milhões de reais para a conclusão. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E mais uma notícia e uma última informação com Carolina Pimentel a respeito da União Europeia e a Venezuela. Bem, Rosiane, a União Europeia formalizou hoje sanções contra 7 ocupantes de altos cargos do governo de Nicolás Maduro por causa da repressão na Venezuela. Entre eles está o presidente do Supremo Tribunal e também o ministro da Justiça. Bem, as sanções foram respaldadas pelos ministros de Relações Exteriores e prevêem o congelamento de ativos e a proibição de entrar em território da Comunidade Europeia. Essas medidas se somam às que já foram impostas em novembro, que prevêem um embargo de armas e um veto a material que possa ser utilizado para repressão interna na Venezuela. O governo da Venezuela reagiu e disse que essas sanções são ilegais porque foram tomadas de forma unilateral. Agora, a situação na Venezuela é tensa. Uma nova rodada de diálogo entre o governo e a oposição, que estava prevista para quinta-feira passada, foi cancelada e ainda não há data para acontecer, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E por falar em Venezuela, o Itamaraty emitiu na semana passada um alerta para os brasileiros evitarem viagens não essenciais à Venezuela. Boa noite a todos. Até amanhã.